E se eu te dissesse que você nunca esteve sozinho, nem por um segundo? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe junto conosco aqui em nosso canal Viver Evangelizando, mais um momento de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus. Hoje trazemos o Evangelho de Mateus 18, 15 a 10. Naquele tempo, chegaram junto a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, pô-la no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve homilia para esse momento, para essa liturgia, nesse dia de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje que celebramos os Santos Anjos da Guarda, começamos já com uma imagem que nos toca muito. Ao lado de cada pequeno, há um olhar do céu que não pisca, há uma paciência amorosa que acompanha ele sempre. Pense nisso um instante. Enquanto vivemos corridos, existe alguém que nos sustenta e nos olha com cuidado. E a liturgia desse dia nos lembra que esses guardiões, eles realmente existem. E ao mesmo tempo, Jesus nos desafia com duas palavras que parecem simples, mas que cavam fundo na nossa alma. Tornai-vos como crianças. O que é ser criança para Jesus? Você já se perguntou sobre isso? Ser criança não é fragilidade sem sentido, é confiança sem cálculo, é humildade sem nenhuma maquiagem, é dependência que não vergonha, é olhos que se abrem para receber. Será que temos coragem de ser assim? Será que aceitaremos a pequenez como porta do reino? Aqui, meu irmão e minha irmã, é nos chamado a atenção. Precisamos reconhecer que a confiança leva à humildade. A humildade abre o nosso coração. E o coração aberto recebe o reino e cuida do irmão. Quando Jesus coloca a criança no meio dos discípulos, ele faz algo pedagógico. Ele desmonta a escala de grandeza deste mundo. Os discípulos discutiam quem é o maior. E ele responde com o menor. Já parou para pensar quantas hierarquias invertidas o Evangelho nos impõe? No reino de Deus não se avança acumulando títulos. Precisamos entender para bem viver isso. Mas perdendo-se em serviço. Não se sobe subindo sobre os outros, mas descendo para acolher o menor. E isso tem consequências práticas. Como tratamos as crianças, os desprezados, os que não contam nas estatísticas sociais. Receber uma criança em nome de Jesus não é só um gesto simbólico, é um compromisso concreto com a dignidade dos pequenos e com as estruturas que os protegem. E se a igreja, se a comunidade, se nós mesmos esquecemos de zelar pelas crianças, regredimos no mesmo passo em que Cristo nos mandou avançar. E por que os anjos são lembrados? Os anjos são lembrados
pois eles são anjos no céu. Os anjos nos céus das crianças sempre veem a face do meu Pai. Os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai. Não é uma imagem teatral, é uma certeza pastoral. O cuidado que Deus tem pelos pequenos, ele é contínuo. Se os anjos contemplam o rosto do Pai por causa dos pequeninos, isso significa que a causa das crianças ocupa o coração de Deus. Isso não nos isenta da responsabilidade, pelo contrário, nos convoca. Se Deus confia anjos aos pequeninos, nós que somos corpo vivo da comunidade, devemos ser mãos que replicam este cuidado. Será que a nossa vida mostra a presença desses guardiões? O que você acha? Será que temos tempo para escutar, para proteger, para ajudar a crescer essas crianças e essa proteção dos anjos? E aqui entra outra volta de pensamento. Ser como criança também implica simplicidade no nosso jeito de ser. Quantas vezes complicamos a fé com cálculos, compromissos e estratégias e esquecemos de simplesmente confiar. Tão somente isso, confiar. A confiança da criança, ela é radical. Ela depende pelo colo, acredita no alimento que surge na hora. A fé cristã pede essa confiança sem jogos, essa entrega que não espera garantias. E sim, isso assusta. Entregar-se sem saber o resultado exige risco. Mas o risco mais perigoso é viver com a ilusão de controle, pensando que sem acumular segurança poderemos construir algo duradouro. Jesus nos pede a valentia de uma fé que se expõe, que se doa, que protege o fraco. E aqui, uma aplicação muito prática para a nossa vida de fé. Como transformar tudo isso em gestos concretos? Tudo isso que a gente tem escutado, tem refletido. Primeiro, cuide de uma criança. Não só com palavras, mas com presença. Segundo, se você trabalha em ministério, em escola, em família, pergunte: minhas decisões protegem os pequeninos? Terceiro, reze pedindo aos seus anjos da guarda que ilumine suas escolhas e que eles inspirem ações de proteção. Simples gestos contam. Interromper o celular para ouvir, oferecer um tempo semanal com uma criança ou um jovem, engajar-se em ações que defendam a infância. Não subestime o pequeno. Santa Teresa do Menino Jesus nos ensinou que os atos pequenos feitos com grande amor têm peso no reino de Deus. E agora, um convite humilde para você, a partilha. Escreva aqui nos comentários um gesto concreto que você pode fazer nessa semana, nesse dia, para proteger ou acolher uma criança em sua vida de fé, um jovem ou uma pessoa vulnerável. Não precisa ser algo monumental. Pode ser uma visita, uma doação, uma oração feita com nome. Partilha aqui, pois isso fortalece a nossa evangelização e assim a comunidade vira rede de cuidado. Por fim, fecho esse vídeo voltando à imagem dos anjos. Se eles veem sempre a face do Pai por causa dos pequeninos, então cada gesto nosso em favor deles ecoa no céu. A pergunta, então, é a seguinte: a pequena ternura que oferecemos, ela se perde? Não, ela não se perde. Ela toca o coração de Deus e se torna sempre semente do reino. Então, deixemos que a nossa vida se torne lugar onde as crianças possam ser crianças, onde a fé seja confiança e onde os anjos possam, com humildade, contemplar também a nossa face voltada ao Pai.
assim seja. Amém. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, se gostou desse breve momento, se inscreva em nosso canal, ative o sininho da notificação e já deixe o seu like. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos da guarda, desça sobre você, sobre todos os seus filhos, sua família, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.